Nesse canal eu vi a história do primeiro capítulo de Pop Playtime, cara. Porque a comunidade de Pop Playtime me mogou, tá ligado? Eu fui completamente mogado pela comunidade de Pop Playtime depois de ter falado que era parecido com o FNAF. Ok, eu admito, não é tão parecido, só um pouquinho. Mas enfim, eu quero ficar mais interessado, tá ligado? Eu quero mais me adentrar, porque os jovens de hoje em dia estão vendo, por causa que, né, como eu tinha falado naquele react, o Pop Playtime não é da minha geração. Então, eu tô aqui pra ver o restante da história, né? Porque aparentemente o Corey tinha feito 5 bagulhos, né? Aparentemente tem 5 capítulos. E eu vi aqui, ó, no negócio que o próximo capítulo, capítulo 3, então, é o do Catnap, né, mano? Mas eu quero, tá ligado? Ver o caminho até chegar no Catnap, porque o Catnap é o único bicho que eu conheço por causa de uma música do Neco, tá ligado? Que eu sei que ele bota o povo pra dormir e molesta durante enquanto dorme. E é isso que eu tô no Catnap. E vem, vamos pro capítulo 2. Ai, ai. É basicamente isso aí. Pessoas, estou aqui hoje para falar para vocês que temos uma parceria incrível Olha aí, ó. G-Round. O G-Round! Eu não tenho parceria com o G-Round. Que vão, né, poder ter Pulei uma mesmo, Corey, análise sua. desculpe. E eles pegam análise, eles mudam o jogo. Análise? É uma comunidade bem legal. É? E tem essas coisas de você poder ganhar Sério? prêmios também. Muito então, pessoal, foda. não perde mais tempo e vai agora na descrição e conheça Claro. o G-Round. Ó, eu vou. Oi, pessoas, Eu vou. como é que vocês estão? Tudo bom com Vou vocês? conhecer. Pessoas queridas do meu coração, estamos finalmente aqui para contar a história de Pop Playtime, o capítulo 2. Olha aí, Esse capítulo ó. que trouxe muitas coisas novas, mais pedaços da história, mais coisas para podermos conversar a respeito Olha e finalmente aí, ó. entendermos Ai, caralho. mais o que tá rolando dentro desse universo muito louco da Playtime Company. Então, pessoas, é aquela coisa, aquele vídeo de história. Se eu não me engano, a Playtime Company seguiu no último vídeo que ele tinha postado, né? No último vídeo que ele tinha postado, não. No último vídeo que eu reagi dele, tá ligado? Do Corey, da história do Pop Playtime. Tá sequestrando criança e transformando criança em animatronic. É basicamente isso. Maravilhoso, onde nós estamos, né, pessoas, cobrindo tudo a respeito Pelo de que eu me Pop lembro, Playtime, todas as coisas, os mistérios, os segredos que estão envolvendo mistérios. dentro desse universo muito atacado. Então, pessoas, antes nós irmos, já deixa o gostei aí no vídeo, se inscreve no canal pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E, pessoas, quero pedir pra vocês ficarem confortáveis aí. Ó. E caso você tenha aquele amigo que, pô, conhece a história de Pop Playtime, o bagulho é da hora e tal, manda um vídeo pra ele, vamos ajudar a crescer, quem sabe a gente chega a 3 milhões. Vamos Eu tô conhecendo esse negócio da base de puro xingamento e vibração, cara. Isso tá aparecendo na minha cara. Falei, cala a boca, Danilo, você não sabe de nada. Eu falei, caralho, calma aí, rapaziada. Precisamos da ajuda de todos vocês. Mas obrigado já por Foi estarem exatamente assistindo. assim, Deixa cara. você se inscrever no canal Foi e triste. ativa o sino. São Foi 2 triste. vídeos novos todos os dias. Mas, Não vão se arrepender. tamo Então aí, né? agora senta, relaxa e vamos ver a história de Pop Playtime. Ó, Boris. Tudo começa bem na hora que acaba o capítulo 1, que a gente É, a gente liberta tinha achado a Pop. A a gente Annabelle aí, ó. achou que talvez ia acontecer alguma coisa e tudo mais, mas parece que a gente tá num flashback. E a Pop tá querendo que a gente acorde. Isso acontece Cara, eu principalmente odeio porque o jogos de terror, efeito na moral. da flor de papoula é Odeio, de com todas as pôr minhas pra forças. dormir. Então pode ser daí que o personagem tenha desmaiado e sonhado com a propaganda antiga da época que ele trabalhava, e foi justamente a propaganda da Mommy Long Legs. Mommy Long Legs atacadíssima, ainda já tava com os bugs, as coisas dentro do comercial, e lembrando das coisas atacadas. A gente acorda, né, com o aviso da Pop, querendo que a gente acorde. Acorda logo, filha da mãe. E a gente Cada vai, um pra então, puta. finalmente entrar na parte do capítulo Ai, ai. 2. Então a primeira Eu coisa falo que a por gente ele. vê, a gente passa por algumas Deixa eu coisas falar dos isso. puzzles, mas uma sala mega importante é que nós estamos do lado da sala do Elliot Ai, Ludwig, caralho. criador da Playtime Company e de todos os brinquedos praticamente que nós estamos vendo. Ali vai contar um pouco da história do dono da empresa e basicamente aconteceu uma tragédia na família desse cara. Ele começou os brinquedos lá em 1930, mas ele acabou sofrendo um divórcio. Ó. Muito provavelmente ele era um cara que gostava de pular cerca e aquela propaganda, tudo mais, tá querendo mostrar pras pessoas que ele é um cara íntegro, que ele é um Ó, cara bonzinho, que ele é um É cara o da hora. falaram, His sights falaram. were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe.
mas o que pode ser que tenha realmente acontecido é que ele traiu a esposa pediu divórcio, e nisso ele acabou ficando meio a bublé das ideias, ficou biluteteia. Ok. Nisso ele acabou afundando no trabalho e acabou reerguendo um império dos brinquedos. Mas o que fez ele cair mais de cabeça ainda no trabalho foi que na década de 60 aconteceu uma tragédia. Nos anos 60, pessoas, ele perdeu alguém muito estimado na família dele. Não se sabe se é a filha, não se sabe se é a própria esposa, se é a mãe, se é a irmã, a gente não sabe, mas tá dando a entender que teve uma tragédia e isso fez ele cair de cabeça no projeto. E bem na época, coincidentemente na década de 60, foi quando nasceu a Pop. A Pop, que é a primeira Olha aí, bonequinha ó. que já tava na linha de produção. William Afton, é você? Ali na década de 60 que ela teve a sua popularidade. E coincidentemente, na sequência, é justamente a Pop que a gente encontra. Sorry. Ela Culpada. parece toda boazinha, conversa com a gente, parece que é toda amiguinha, mas ela é sus, porque ela sai da ventilação. Mas ela é sus, mesmo assim, não é só por causa da ventilação, ela é suspeita. Enfim, depois passando de tudo isso, a gente vai andando mais um pouco com ela, ela avisa que a gente tem que ir para o trem lá da Game Station, que ali Trem? tem a Piuí? saída Por pra causa esse do lugar Piuí? muito louco. Depois a gente tentar andar mais um pouco, tentando chegar na tal da Game Station, que ela tem os códigos guardados que ela vai entregar pra gente poder sair daquele lugar. A Mommy Long Legs sequestra a Pop. I'm going to need you to trust me. Sequestro relâmpago. Pula! Nisso a gente vai andando por mais algumas coisas e descobrimos outra parte que conecta bem mais embaixo daquela fábrica. A fábrica é conectada por 5 pessoas importantes. Uma delas é Elliot Ludwig, o dono da empresa. Ludwig. Leif Pierre, o chefe de segurança, e também vai participar de várias fitas desse capítulo. Stella Graber, que é a moça que tá por trás praticamente dessa parte dos brinquedos, da parte de infantil, né, da Game Station, onde Ok. ela toma conta das crianças chegarem nessa Game Station Ela e que- ligarem elas às outras partes dali, da onde tem, sabe, os testes / atividades para as crianças. Um outro nome chamado Ela Ed que junta, MMR, que é o responsável por fechar acordos e, vamos pôr assim, a parte mais de planejamento e estrutura dentro da fábrica. E tem um quinto nome que tá rabiscado, Muito totalmente nome. excluído, não Como é que sabemos quem lembra? é. E aí a gente vai passando um Não pouco lembro mais disso, não. e Tem hora finalmente de peixe, encontramos cara. a tal da mamãe pernas longas, a mulher atacadíssima. Cadê? Tá repreendido. Eu tenho namorada, senhora! Mentira, tenho não. Mas This exciting. é dentro de você, hein, rapaz. Very É dentro, hein? exciting, Mommy. Ela sequestrou a Pop e ela fala pra nós que vai entregar cada parte do código se nós participarmos das brincadeiras da Game Station. Porque faz muito, mas muito, muito tempo que ninguém participa dessas atividades. E ela quer que você brinque Ah, tá com bom. ela. Então Tá bom, a gente tá já bom. começa a sacar algumas coisas. Qual a Pois brincadeira? a apresentadora dessa parte da brincar Game de quê, Station é filha? a Stella Graber. E quem está, sabe, praticamente recepcionando as crianças daquele lugar Quer pra é professora? a própria Mommy Long Legs. O que acontece? Jogo da Essa velha? Game Station, ela é um Jogo da pouco forca? mais interessante do que ela parece, do que só um monte de minigame espalhado pra gente poder enfrentar. Cada minigame, na verdade, é um teste psicológico, ou pra ver a habilidade, ou também pra ver como se fosse a resistência da criança, ou a parte corpórea, né, se ela é forte, ou também reflexos, sabe, pra testar as habilidades e capacidades das crianças. Que Bom, vamos já avisar o seguinte, estranho. a empresa, ela abriu no capítulo 1 para fazerem visitações para o público, né, para as Pra ver mães, como os faz os pais brinquedos. levarem as crianças lá dentro para poderem se divertir. Nada impede que os outros pais, vamos por assim, deixem suas crianças participar dessas coisas, mas também é fato e algo que bate bastante aqui é que existe sim o orfanato da Playtime Company. E as crianças que foram abandonadas ou largadas desde a década de 30, que tem essa parte da Playtime Company, talvez o orfanato foi utilizado para ser mais uma das máscaras do Elliot Ludwig, para mostrar que ele é um cara bonzinho. Olha aí, olha, ele é roxo. Quem é roxo aí, rapaziada? Ajuda as crianças ao redor do É mundo. pai, E aí, hein? então, esse É orfanato pai, hein? foi utilizado pra, tipo, ser, talvez, a barreira da bondade do cara. E aí estavam utilizando as crianças lá dentro ele é pra roxo? passarem por esses testes dentro da Playtime Company. Seja para as crianças testarem os brinquedos pra ver se elas gostam dos brinquedos, pois isso acontece e acontecia, né, na indústria da fabricação de brinquedos. Crianças serem usadas como testes pra ver se os brinquedos são legais. Ó. E
se elas aprovam ou não. Tanto que a gente vai chegar nessa Então, parte de ok. aprovação de brinquedos daqui a pouco. Mas a gente São sabe cobaias. que tem uma Crianças outra cobaias. coisa acontecendo Pra- neste lugar. Eles estão utilizando empresa. esses testes para verem as melhores crianças e quais são as mais aptas para poderem continuar na linha do trem. A criança passa pelos 3 testes e depois, no terceiro e último teste, se ela está aprovada ou não, ela vai para um outro lugar de dentro desta fábrica. Que a gente vai chegar lá no final dessa história. Então a Mommy Long Legs vai e coloca a gente para brincar nesses negócios. O primeiro brinquedo é o Musical Memory, onde a gente vai encontrar Bonzo Bunny, o coelhão atacado lá. Tô o fudido. amarelo, que ele tá na Eu parte tenho de memória de peixe, tava fudido. Memory, onde a gente vai encontrar Bonzo Bunny, o coelhão atacado lá, o amarelão, que ele tá na parte de cima, né, olhando pra gente. A gente tem que memorizar as cores e também letras, sinais, palavras e tudo mais, fazendo na ordem certa pra poder Azul. avançar. É o teste que vai ver o seu raciocínio lógico, se a pessoa é ágil, sabe, Azul, consegue ver branco. as coisas na tela e é ágil com as mãos Azul, e vai branco, passando e J, tudo mais. coração. Na versão antiga, Azul, o branco, Bonzo J, Bunny coração. chegava, fazia, né, batia com os pratos e tava tudo certo. Agora, o Bonzo Caralho, eu Bunny não tô entendendo nada desse puzzle, velho. Uma hora é azul, branco, coração, aí depois vem um J, depois muda de cor. Caralho! é ágil com as mãos e vai passando e tudo mais. Na versão antiga, o Bonzo Azul? Bunny chegava, fazia, né, batia J, com os pratos coração. e tava tudo certo. Agora, o Bonzo Bunny também Bonito. talvez seja um funcionário ou uma das crianças transformadas, a gente ainda não sabe, mas é fato que ele é um bicho ser vivo, né? Ele tá lá existindo de carne e osso e ele vai te Oxi. comer se você deixar ele descer. Ai, caralho. Não dá de Então, a tiro cada não, resposta no- certa, ele sobe. O E se Core, você errar, ele vai eu tô descendo com mais medo. rápido. Vencendo esse puzzle muito doido, a gente vai para o próximo. Alguns detalhezinhos importantes do Bonzo Bunny que é importante falar, que tem a fabricação de outras cores de mãos. Ó, Antes de mãozinha enfrentar verde. o Bonzo, tem essas cores que a gente vai talvez encontrar, talvez no capítulo 3 tenha uma cor amarela ou a cor vermelha, a gente não sabe, né? Talvez uma Ok, cor nesse roxa, momento ainda não talvez tinha uma outra lançado o tipo de capítulo mão. E agora a gente 3. vai encontrar a mão verde. A mão verde vai ser pra gente armazenar energia na nossa mão por 10 segundos, o que vai pegar e levar a gente, né, pra poder colocar em Ok. outros lugares e poder levar a Tem como eletricidade dar pra choque nos outros bichos? cantos. Só pra Até aí rir? tudo bem, a gente pega essa mãozinha e vamos para o segundo minigame, que Se é a- o Whack-a-Wug. Nesse Whack-a-Wug acontecem umas Deve coisas dar, né? interessantes, onde a mão Tipo assim, se a perna longa aparecer ali do nada, aí eu tô com a minha mão carregada por 10 segundos. Aí ela chega assim, vou te matar agora. Aí eu falo, não, vagabunda! Pô! Aí eu lanço um inspirador nela no peitão dela, assim, pá! Aí ela morre caidora no chão e eu estou livre dela. Não dá nada bem. minigame, que é o Deve dar, né? Deve dar. Whack-a-Wug. Nesse Whack-a-Wug acontecem umas coisas interessantes, onde a Mommy Long Legs vai falar que os bichos eles eram segurados por cordas. Mas Olha aconteceu alguma coisa, Corda. né? Obviamente, que eles não são segurados por cordas mais. E são 18 buracos, ou seja, eles fizeram muito mais testes e acabaram transformando mais pessoas nesses Huggy-Wuggy atacados. Huggy-Wuggy? Então não tem só o Huggy-Wuggy azul, mas tem várias outras cores de Huggies, por aí vai. E é o bagulho, é Os Huggy azul, Shine! mas tem vários... Ó, os Huggy Shine! Ó, o azul é muito mais bonitinho, né? O azul é muito mais bonitinho. Nossa, podre, de cor de vômito. Podre, Huggy Saiyajin. Podre, Huggy Super Saiyajin Deus, velho. Tá maluco, tá repreendido, capiroto, é vermelho. O Huggy é muito mais bonitinho, olha a carinha dele, carinha de baitola. Beição de salsicha. Muito mais bonitinho. Várias outras Muito cores de bonitinho. Huggies, por aí vai. E é o bagulho, é absurdo, assim, que vai aparecer. Talvez eles fizeram muitos e muitos e muitos testes. Vai saber com quantas crianças que acabaram virando brinquedos de verdade. Virou. Caralho! Nessa Opa. parte também, logo na sequência, Eu odeio, tem um mano. personagem Eu que a odeio gente jogos de fica terror, um velho. pouco ainda com dúvidas. Eu Mas é sou bem cagão. na parte do Barry, o trenzinho atacadíssimo que me bugou pra caramba. Trem do inferno. Mas essa parte que a gente também descobre a Kissimice. Kissimice seria Olá, Huggy rosa, Kissimice! onde ela tem personalidade, ela tem nome. Ela seria uma, talvez, a versão pra meninas do Huggy-Wuggy. Mas ela é mais gentil e mais legal. E ela seria, talvez, a pessoa que pega os tickets do trem, enquanto o Huggy-Wuggy seria o piloto, né? Vamos por assim, o maquinista que vai levar as crianças para a próxima parte da fábrica. Tanto Deve que ter um até no hentai pôster, muito o foda Huggy dela. brincando. E quem tá recepcionando É as pra crianças rir, é a rapaziada, Kissimice. pra rir, hein? E aí a Kissimice, ela é do bem. Ela ajuda a gente a passar do negócio, mas depois ela vai embora e a gente não vê mais ela. Mas é estranho, parece que alguns brinquedos têm consciência, ou talvez pegam um pouco da consciência do objetivo que os brinquedos foram feitos. Por exemplo, o Huggy-Wuggy, ele é feito para abraçar, então ele vai te abraçar, mas só que Ok. ele vai te
comer, basicamente. você matava A Kissinice era feita abraçando. pra recepcionar e abraçar e tratar as pessoas bem. Parece que ela ainda tem esses vestígios de tratar as pessoas bem, de ajudar e tudo mais. A Mommy Long Legs, ela tá querendo pegar e fazer os testes. É o objetivo dela, ver as pessoas brincando, ver as crianças lá passando por essas Analisar brincadeiras. pra ver se- Mas, conforme os anos foram passando, a fome foi batendo e acabou acontecendo o que aconteceu. As coisas atacadas e tudo mais. E ela ainda tem esse desejo de passar pelas brincadeiras, mas agora com o plot twist de que ela quer te matar. Porque ela tá há muitos anos sem fazer isso. Ela ficou maluca das ideias. Bom, antes da gente continuar, eu tenho que falar algumas coisas que também passaram. Sabe aqueles caras do armazém que a gente viu no primeiro capítulo? O tal do Art, do Rich? O Rich, que é o cara que tava reclamando pra caramba, ele tava reclamando que tava lá no armazém, tava procurando as caixas do Oogie, ele que fala dos órfãos e tudo mais. Esse cara foi, vamos dizer assim, ele foi despromovido, ele foi rebaixado, melhor dizendo, para a parte da bagunça, onde tem outros tipos de brinquedos na parte lá de baixo, que são brinquedos rejeitados. E o Bron tá lá embaixo. O Bron parece ser um dinossauro que foi rejeitado pela Playtime Company, ou ele talvez, ele foi aprovado, mas depois rejeitaram ele, porque ele era muito assustador para as crianças. E tem outros brinquedos lá embaixo que foram rejeitados e foram jogados lá embaixo. E esse Rich tava lá tomando conta desse lugar. Outra coisa que eu tenho que falar também pra vocês é que na parte do Barry, né, aquela carrinholinha, né, o trenzinho atacado, tem a fita do Jacksepticeye, que também faz outro cameo aqui, mais um jogo indie que ele tá participando. No caso, quem tá entrevistando ele é o Leif Pierre, chefe de segurança, e ele tá basicamente conversando que umas coisas ele viu antes dele ir embora. Ele foi com os amigos na cafeteria, ele comprou um negócio lá, e aí depois, quando ele tava pra ir embora, ele esqueceu a carteira dele na cafeteria, ele voltou pra buscar, e ele encontrou como se fosse um negócio meio aranha, um negócio meio aracnídeo, meio preto, saindo de um buraco, e ele ficou com muito medo daquilo, tentou empurrar de volta pro buraco, mas o negócio meio que tentou atacar ele de volta. E quando ele foi ver de perto, ele viu que o negócio era enorme, né, depois do buraco, e tinha muitas pernas. O negócio tinha muitas e muitas e muitas pernas mesmo. E aí o Leif Pierre fala, cara, você não tá vendo coisa, você não viu um monte de gente passar? Ele falou, não, eu juro, era um tipo de monstro. E aí então o Leif Pierre fala, olha, a gente não fabrica monstros, você fica de boa que eu vou dar uma olhada na fita de segurança. Ele falou, cara, mas tem um negócio à solta aí no lugar, mano, tem um negócio à solta aí na empresa, a gente precisa ver o que tá acontecendo. E aí então ele fala, cara, eu vou ver, depois eu te aviso, basicamente. Vou ver e depois te conto. Não, não te conto. De novo na Game Station. E aí vamos para o último minigame, que é o minigame Statues. A gente vai encontrar mais um bicho novo, que é o PJ Pugga Pillar. Esse cachorro meio lagarto. Que isso, que horror! A gente vai encontrar mais um bicho novo, que é o PJ Pugga Pillar. Esse cachorro meio lagarta, muito esquisito. No caso, a gente vai enfrentar o minigame onde, quando tiver a luz apagada, a gente anda, né, sai correndo, e quando tiver a luz acesa, a gente não pode andar, senão o Pugga Pillar, ele vem correndo matar nós. Calma aí, menino! Tomaram um cu, menino! Caralho, que inferno! Matar nós. Odeio jogo de terror, mano. Odeio jogo de terror, na moral. Passando por esse lugar, Porra, meio que a gente descobre que não tem o fim, né? O negócio tá todo demolido, então automaticamente você morreria. Mas a gente consegue fugir pela janela. Fugindo pela janela, a Mommy Long Legs começa a perguntar, ué, cadê você? Pra onde você foi? O que tá acontecendo? Onde você tá? E aí ela fica extremamente atacada porque você cheatou. Você foi um hacker. Você era pra ter morrido ali e não morreu, basicamente. Ah, vagabunda! Então, ai, você caralho, vai fugindo mais e mais e mais pra frente. Que angústia, chegando cara. na parte de tratamento de água, onde tem mais um puzzlezinho, mas ali tem uma fitinha até que interessante, onde tem a parte de marketing da empresa. Basicamente, a fita vai resumir que a Playtime Company deveria ser conhecida por os seus agentes de marketing e não pelos seus brinquedos. Pois eles falaram que é muito melhor saber como vender do que o brinquedo em si. O brinquedo em si exploda-se. O importante mesmo. Eu lembro que o Selbit, se não me engano, tinha comentado sobre isso. Ele prefere que ele ser reconhecido por uma obra do que a obra dele ser reconhecida por ele, tá ligado? Algo assim do tipo. Então, é basicamente a mesma ideia aqui, né? Tipo, conhecer quem fez do que conhecer o brinquedo, tá ligado? A mais. É isso aí, ok. Show. Compreensível. Até o último dia. Cadê meu vídeo? Carregando infinito, cara! Ai, agentes de marketing e não pelos seus brinquedos. Trava, eles falaram que é muito melhor saber como vender do que o brinquedo em si. O brinquedo em si exploda-se. O importante mesmo é saber vender. Então, só pra vocês terem uma noção de qual que é a mentalidade da empresa. Enfim, o negócio passa, a gente vai andando
um pouco mais pra frente e até encontramos uma outra fita, uma fitinha vermelha, onde temos o comunicado oficial a respeito da tal aranha que o pessoal está vendo pra tudo que é canto. Eles falam, ó, fica calmo, galerinha, volta a trabalhar, não tá acontecendo nada, não tá rolando, ai meu Deus Não do céu, estamos... tem uma aranha gigante por aí, não tem nada disso, pelo amor de Deus, vocês parem de ficar Mas viajando, parem de ficar malucos, parem de Um ficar a mulher animatrônico. das ideias. Nessa parte também, tem vários arquivos que vão acontecendo e alguns detalhes mega importantes que estão no cenário que talvez você possa não ter visto. Oh. Um deles é um arquivo onde vai falar a respeito do Ed NMR, que ele tá fazendo uma negociação para a criação de um Eu laboratório tô numa parada, embaixo só que eu falo da no parte final. da fábrica. Tô Ou lembrado, seja, ó. eles estavam começando a fazer pesquisas e o Ed, talvez, a mandado do Elliot Ludwig, estava fazendo a parte Ludwig, da pesquisa, William talvez Afton. do laboratório novo. Ou eles encontraram a pesquisa do Elliot Ludwig, talvez o Ludwig já tenha morrido, e aí eles fizeram um laboratório para continuar as pesquisas, né, que estavam fazendo, muito provavelmente com as crianças. As crianças mais aptas e mais bem preparadas, talvez eram utilizadas para os experimentos. Oh. Talvez seriam as mais Fazer capazes. Ou o contrário, os descartes, as crianças que não seriam as crianças boas, talvez seriam utilizados para o experimento, e aí as crianças boas seriam para uma outra coisa, um outro tipo de experimento, porque a gente vai descobrir que existem vários protótipos e vários tipos de experimento no negócio. Então, a gente vai ver também maca, cadeira de roda, algumas máquinas de teste de laboratório, algumas coisas tipo, sabe, de teste de sangue, coisas ali embaixo que não caberia com uma empresa de brinquedos, não é mesmo? A gente tá vendo laboratórios, coisas, sabe, farmacêutica, tá vendo pesquisas, tá vendo a construção de um laboratório, essas coisas, tipo numa fábrica de brinquedo, eles estão mexendo com outras coisas. Muito provavelmente eles estão tentando fazer com que as pessoas virem os brinquedos de alguma forma. Olha aí. Praticamente a pesquisa que levou a Pop a ser a Pop. Enfim, pessoas, o que acontece depois disso é que a gente encontra Caralho, a Mamãe filha da Pernas puta! Longas, né? A gente encontra ela, só que ela está extremamente louca, atacada, virada no ruim, vindo pra cima da gente porque a gente cheatou. Fique longe, vagabunda! E aí, ela ia entregar a última parte, mas agora ela quer que você se lasque. Ela não tá nem aí. Ela quer que você se exploda. Aí ela vem pra cima, vem aquela perseguição, aquela loucura toda. Mas o interessante também é que tem outros arquivos escondidos nesse lugar. Nesse lugar vai falar a respeito das caldeiras o e tamanho de da como mão a energia tá sendo puxada pra baixo e o tá sendo tamanho muito da mais mão utilizada lá dela. na parte de baixo do que na parte de cima. E isso tá dando um desequilíbrio na fábrica. A gente precisa montar mais caldeiras e coisas para que as pessoas em cima não vejam que tem coisas escondidas aqui embaixo. Porque talvez Pula essa porra! para que as Caralho! pessoas em cima não vejam que tem coisas escondidas Pula! aqui embaixo. Gente, Porque o talvez bicho tá as atrás de pessoas você, possam seu perceber idiota. que a fábrica esconde coisas no seu subsolo que, vamos por assim, os funcionários normais não deveriam estar sabendo. Depois da frenética batalha contra a Mommy Long Legs, perseguindo a gente pra tudo que é lugar, a gente consegue ligar um triturador e a Mommy, ela é encaixada lá dentro. Matou? Ih! Se fudeu! Morra! Morra, vagabundo! Grita não! Grita baixo! Otária! Uma coisa mega interessante, ela tá gritando, desesperada, tentando sair Com um daquele sorriso no negócio. rosto. Ela grita, você vai me fazer ser parte dele. E quando a Mommy Long Legs morre, vem uma mão completamente fina, cheia de agulhas, e puxa a Mommy pra baixo da porta e vai embora. Essa Ai, mesma prendido. mão já tava no capítulo 1, principalmente quando a gente vai ver a fita antes da Pop Playtime, falando do experimento 1006, e também vai aparecer na paredezinha quando a gente vai ligar a energia pela primeira vez, a respeito do Huggy Wuggy gigante. Quando a gente vai lá, a primeira coisa que a gente encontra, aquele Huggy Wuggzão, a gente vai ligar, tem uma parede com a textura dessa mão lá também. E aí, agora aparece essa mão de verdade, puxando o resto da Mommy pra baixo do tapete. E aí a gente encontra uma outra fita, e é essa mãozona falando do mesmo, sabe, da mesma parte que a gente viu do experimento 1006, ela fala aqui de novo. Na verdade, o Huggy Wuggy não é o experimento 1006. Ele não tem a mentalidade mais, ele virou uma fera, ele perde
completamente a noção do que ele é. E aí, eles estão tentando reverter isso de alguma Ok, forma. tô tentando dar Mas o mais lucidez ao interessante é Woody que Woody. ainda falado do experimento 1006, talvez fosse o experimento perfeito que eles conseguiram refazer e talvez possa ser essa mão atacada, pois é a mesma mão da parede. Ou talvez o experimento 1006 seja o próprio cara da fita falando e ele tá fazendo os testes nele mesmo. Talvez ele foi a própria cobaia, talvez o funcionário que teve o nome talvez riscado. Ou pode ser ele o tenha se transformado em brinquedo pra ser o brinquedo perfeito. Tanto que a guria aí, ela gritou que ela vai ser parte dele, então provavelmente deve ser alguma anomalia, tipo, juntando vários brinquedos em um brinquedo só. Algo parecido com o Arnold de FNAF. Talvez ele foi a própria cobaia, Deve ser talvez algo o assim. funcionário que teve o nome riscado. Ou pode ser o próprio Ludwig, dono da empresa, que acabou talvez se enxertando dos brinquedos e desse experimento muito louco que ele fez com a Pop. E aí ele acabou tentando aplicar nesse negócio de continuar vivo de alguma forma, pra continuar essas pesquisas e tudo mais. Pra talvez salvar a pessoa querida que ele queria, né? Imagino- Ou talvez agora fazer Imagino eu que os brinquedos, tá ligado? Que as crianças transformadas, no caso, elas são, entre aspas, amortais, vamos colocar assim, elas não morrem com o tempo. Imagino eu, o né? reverso, né? Do Já que são brinquedo brinquedos? voltar a ser um ser humano. Não sabemos se é isso que ele está mas aí, interessado. não. Mas o interessante é que o experimento 1006 está cada vez mais avançando e agregando partes nele mesmo. Ele fala isso naquele log. Tem o 1006 que ainda continua um mistério. Talvez seja essa garra bizarra aí que tá andando Tipo assim, imagino eu, né? Porque o corpo da criança seja completamente, tá ligado? Explodido quando ele se transforma em brinquedo. Eu acho que não tem como botar ser humano, não, mano. Eu acho. E se tiver como, teria que ter um corpo pra isso, né? Pra colocar sua consciência ali, pá, no corpo. Eu acho. Depois, na sequência, a gente consegue pegar a última parte da senha, que estranhamente já está com a Pop, o que é muito suspeito. Mas aí agora a gente mata toda a suspeita, porque a Pop, ela revela o que ela realmente quer. Ela fica totalmente atacada, a gente entra no tal do trem, e aí a gente vai embora, entre grandes aspas. Mas é claro que a gente não vai embora, porque a Pop, filha da mãe, ela desvia o caminho e fala: você é muito perfeito para perder, você é muito perfeito e você vai fazer o que eu estou mandando, você tá fazendo tudo o que eu quero e você precisa continuar, pois eu preciso, né, muita coisa aconteceu de ruim aqui, eu preciso libertar, mas eu preciso fazer outras coisas e você vai ser útil para mim. E logo na sequência, o trem, ele perde completamente o controle. Capotaram, caiu. Maldita Pop, vagabunda. E aí a gente acaba na creche da fábrica da Playtime Company, a Playcare. Então, pessoas, o capítulo 3 vai ser a Playcare. Nós vamos para uma creche e lá vai ter mais coisas absurdas. Então esperem Pop Playtime, o capítulo 3, Eu quero aqui ver no o capítulo canal. 3 Então, pessoas, isso é no tudo resumo. que nós ganharíamos até agora. Vai vir mais informações em vídeos de teorias, em vídeos, sabe, que a gente vai colocando aqui no canal, colocando mais informações. Mas isso aqui é basicamente um resumo do capítulo 2 e o que você precisa saber que aconteceu. Muito obrigado por ter assistido. Eu tô ansioso pra ver o resumo do capítulo 3, por causa que nele aparece Catnap, né, e tudo mais. E o Catnap, tipo assim, é o único que eu tenho, ao menos um deslumbre de conhecimento do que é, tá ligado? Porque o resto, sem de nada. Mas enfim, esse foi o react. Se você gostou, deixa o like, se você comenta, mas não engana no canal, meu nobre. Falou, tipo, tá pra um react. Oi.